João, capítulo 18, verso 28 em diante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos, novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Queridos irmãos, eu não sei se vocês perceberam nesse texto a quantidade de perguntas que Pilatos faz para Jesus. Eu acho que essas perguntas todas que ele faz aqui tem um pouco a ver com a nossa história também, que nós, não raras vezes, somos pessoas cheias de interrogações, indagações, questões que a nossa alma traz, e questões eventualmente não ditas, mas que pairam na nossa alma, que vêm e voltam no nosso coração. São questões relacionadas à questão da justiça divina, são questões teológicas, são questões filosóficas, são questões da alma, são questões familiares. E essas perguntas estão sempre pairando na nossa mente, e muitos homens da palavra de Deus tiveram perguntas seríssimas. Por exemplo, Jeremias chegou a fazer a seguinte colocação: Serias tu para mim, ó Deus, um ilusório ribeiro de águas, como águas que enganam? É muito sério um profeta fazer uma pergunta dessa, né? Percebe-se que ele estava num momento de muita dor, de muita aflição, e não estava conseguindo resolver os seus próprios dilemas. Abacuque vira para Deus e fala: Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Por que contemplas o ímpio e não julgas? Asaf escreveu o Salmo 73, ele está numa crise profunda, porque ele não consegue entender como é que os justos muitas vezes são massacrados e os ímpios prosperam. E essas perguntas todas estão brotando na cabeça dele também. E você vai para Davi também tem perguntas: porque estás abatido a minha alma? Onde está o meu Deus? Para onde foi Deus, né? Essas perguntas que brotam na alma. Parece que Pilatos tem também uma série de perguntas, e ele vai, na medida em que ele está perto de Jesus, essas questões todas começam a brotar. E uma primeira pergunta que ele faz é uma pergunta que eu chamo de uma pergunta política, porque no versículo 33 do capítulo 18 que nós lemos, diz aí: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: És tu o rei dos judeus? Esta preocupação para Pilatos era essencial. Pilatos era um governador biônico, ele foi instituído pelo imperador romano. Ele não era judeu. Portanto, quando ele se depara com um povo, com uma cultura tão religiosa como o povo judeu, esse povo traz uma acusação romana, porque eles querem incriminar Jesus em relação
a questão política dele, dizendo que ele se fazia rei, ele se autodenominava rei, e se ele era rei, ele estava conspirando contra César, e eles dizem, nós não temos nenhum rei além de César, e era bobagem, porque eles, na verdade, nunca consideravam César como rei. Mas Pilatos tem uma questão política muito forte. E o que é, és tu o rei dos judeus? De fato, você é rei, como estão falando que você é? Essa acusação, ela procede... se ele dissesse, eu sou rei dos judeus, isso poderia ser considerado um crime de sedição, e ele poderia ser condenado. Mas Jesus não responde como Pilatos esperava. A segunda pergunta que ele faz é uma pergunta que aparece no versículo 35, quando ele pergunta a Jesus, o texto diz, replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, que entregaram a mim. Que fizeste? Essa é uma pergunta que eu chamo de ordem pragmática. Pilatos quer saber o que Jesus fez para que aqueles homens tenham tanta raiva dele. Qual é a acusação que paira sobre Jesus? Pilatos era governador daquela província, ele era governador da Judéia. E Pilatos certamente sabia as coisas que estavam acontecendo no seu governo. Ele ouvia falar de muitas pessoas, e como o governo romano sempre foi um governo que foi considerado alguma coisa muito divina em relação às leis, ele queria dar oportunidade de defesa para ele. O que é que você fez? Qual é o crime de que te acusam? Qual é o problema que você tem? É uma pergunta que eu digo de ordem pragmática, ele quer dar direito à defesa a Jesus. Ele quer que Jesus diga para ele alguma coisa que possa incriminá-lo. Essa pergunta é uma pergunta pragmática que ele está fazendo. Ele não estava interessado, de fato, ele estava interessado em alguma confissão que Jesus pudesse fazer, que pudesse, de fato, conectá-lo com aquela intransigência religiosa judaica que estava sobre ele. Essa segunda pergunta, pergunta de ordem pragmática. A terceira pergunta é a pergunta que eu chamo de ordem filosófica, porque lá na frente, no versículo, do versículo 37, quando Jesus diz, todo aquele que é da verdade ouve minha voz, versículo 38, Pilatos pergunta, o que é a verdade? Essa pergunta, o que é a verdade, é uma pergunta que eu gostaria muito que Jesus respondesse naquele momento para Pilatos. Mas nos parece que a pergunta que Pilatos faz, que é uma pergunta talvez mais essencial de todas essas perguntas que são feitas aqui, eu obviamente diria que tem uma outra pergunta aí que talvez seja mais essencial, mas essa pergunta é uma pergunta de uma relevância tremenda. O que é a verdade? Essa pergunta é uma questão filosófica. Sócrates, que foi um dos arquitetos da filosofia grega, ele dizia que a verdade é o que é. Mas a nossa geração, ela está vivendo um problema sério com a questão da verdade, porque a verdade agora já não é mais o que é. A verdade é o que você acha que é o chamado subjetivismo. Ou a verdade pode ser verdade para você, mas não precisa ser verdade para mim, é o que a gente chama de relativismo. Ou podemos ter uma mesma opinião sobre muitos assuntos, ainda que opiniões diferentes, mas todas elas são verdadeiras, têm que ser respeitadas, é o que nós chamamos de pluralismo. Jesus não responde a pergunta que Pilatos faz, porque Pilatos não quer ouvir a resposta. Porque o texto diz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse. Ou seja, ele na verdade pergunta, mas ele não quer entrar no assunto. Ele foge da questão. É uma pergunta filosófica, uma pergunta seríssima. A quarta pergunta que Pilatos faz aqui é a pergunta que a gente chama de ontológica, a pergunta do ser. Porque ele pergunta a Jesus aqui no capítulo 19, versículo 9, de onde és tu? Qual é a sua procedência? Qual é a essência sua? Qual o vínculo que você tem? Que relação você tem? Que personagem é esse enigmático que eu ouço falar, faz milagres, opera curas aqui no reinado? Quem é você? De onde você vem? Me fala um pouco da sua história. É o que a gente chama a pergunta do ser. É a pergunta fundamental, uma pergunta essencial na vida. Você é de fato humano? Você é de fato divino? E essa pergunta é tão essencial que ela se tornou uma questão das mais controvertidas em todo o período chamado dos pais da igreja. Durante todos os 300 primeiros anos, até o concílio de Nicéia, de Constantinopla, essa questão, a questão cristológica, é a questão que mais pega. É a questão que as pessoas mais discutem. Aí surgiram várias teorias sobre Jesus, teorias escabrosas que a Bíblia não admite como verdadeiras, mas, por exemplo, surgiu um grupo chamado docetismo. Os docetistas diziam o seguinte, não, Jesus parecia ser humano, mas ele não era humano. Doquém, verbo no grego, né? Doquém, parecer. Ele parece humano, ele tinha uma representação humana, as pessoas viam a projeção dele como se fosse uma espécie de Jesus virtual, né? Ele se manifestava aí, né?
Mas Jesus não era uma pessoa real. As pessoas viam Jesus como se fosse real, mas Jesus não era real. Ele continuava sendo divino, e as manifestações eram como se fosse essa coisa virtual. Jesus está parecendo que mas não é, não. Um outro grupo veio, que foi chamado arianismo, que talvez seja o grupo que mais deu trabalho, é o grupo que dizia, não, Jesus não é Deus, ele é só humano. Ele era um profeta, ele era um homem muito especial. Essa doutrina arianista foi a doutrina que influenciou todo o pensamento dos testemunhos de Jeová até hoje. Os testemunhos de Jeová acreditam que Jesus é uma espécie de pequeno Deus. Ele não chega a ser exatamente um Deus, mas que ele tem algumas prerrogativas sagradas, mas ele não é Deus, ele não é Deus. Então, se você vai conversar com o testemunho de Jeová, ele vai dizer, não, Jesus não é Deus. Mas fala, mas como é que as pessoas adoram? Não, ele é um pequeno Deus. Então você admite a possibilidade de politeísmo? Não, nós não acreditamos. Só Jeová é Deus. Essa questão é uma questão que procede lá do arianismo, do século III, século IV, Ário, que foi um dos pais da igreja liberal e que desenvolveu essa perspectiva. Aí surgiram os pensamentos gnósticos também, e cada um deles trazendo ideias complicadas sobre essa questão de Jesus. Quem é? De onde Jesus vem? Essa pergunta implicava em uma série de questões. E essa pergunta era uma pergunta que estava muito presente no coração. Jesus chegou ao ponto de fazer essa pergunta aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns disseram, olha, alguns dizem que você é Jeremias, outros dizem, não, que você é Elias, outro que você é um dos profetas. E ele pergunta, vocês dizem o quê? E Pedro então disse, Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Messias prometido, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai Celestial. Então perceba só que as questões estão aqui na mente de Pilatos. Agora, quando eu vejo todas essas perguntas filosóficas aqui, todas as perguntas políticas, pragmáticas, ontológicas, né? Eu começo a perceber algumas coisas interessantes aqui no texto que nós lemos. A primeira delas que eu percebo aqui é que fazer perguntas certas não é suficiente para mudar a minha postura em relação a Jesus. Porque Pilatos faz perguntas essenciais. Pilatos faz perguntas seríssimas e ele ouve respostas seríssimas. O que mudou para Pilatos saber ou não saber alguma coisa sobre Jesus? Quando ele pergunta, tu és rei? Ele diz, tu dizes que eu sou. O meu reino não é deste mundo. E a Bíblia diz que Pilatos fica chocado com esse negócio. Ele está assustadíssimo com tudo que está acontecendo. Mas Pilatos não muda nada na vida dele, no jeito de agir, no jeito de se comportar, na relação dele com Jesus. Isso significa o quê? Que eu posso argumentar, eu posso indagar, eu posso filosofar, eu posso conjecturar, eu posso estudar, eu posso refletir sobre Jesus, eu posso fazer questões certas em relação a Cristo, mas eu nunca respondo no meu coração corretamente em relação a Jesus. Alguns dos grandes tratados que nós temos na história da igreja foram escritos por homens que pesquisaram profundamente a vida de Cristo, mas cujos homens nunca se dobraram os joelhos para adorar a Jesus e reconhecer que Jesus era Deus. Algumas dessas reflexões desembocaram, sim, em reflexões e adoração, como o livro escrito por Frank Morrison, um advogado inglês que queria provar que a ressurreição de Cristo era uma balela, mas no final as evidências se tornaram tão fortes para ele que ele se converteu a Jesus. E o subtítulo desse livro, Quem Mexeu a Pedra, é um livro que não deveria ser escrito. Era essa a ideia dele, porque ele, na verdade, foi fazer uma pesquisa para provar um ponto, ele levantou uma hipótese, e a hipótese se mostrou ser completamente diferente, e esse homem se converteu a Cristo. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, você pode continuar filosofando, inquirindo, perguntando. Eu já tenho aprendido que há pessoas que a vida inteira vão perguntar. E eu, honestamente falando, hoje eu já não perco tempo com esse tipo de coisa. Eu estou, sim, disposto e com vontade de responder a todas as perguntas honestas que me são feitas. Mas essas perguntas que a gente chama de trick questions, esse tipo de perguntinha, pegadinha, sabe? Esse tipo de coisa, eu, honestamente falando, eu não estou disposto a gastar mais meu tempo, porque eu já aprendi isso aqui. Olha o que acontece com Pilatos. Pilatos faz perguntas relevantes, ele faz perguntas de ordem prática, ele faz perguntas de ordem filosóficas, ele faz perguntas sobre a natureza de Cristo. Mudou o que na alma de Pilatos? Nada. Pilatos voltou e continuou fazendo a mesma coisa, era mero diletantismo filosófico.
não mudou, não alterou. E depois de ouvir todas as coisas do próprio Cristo, seu coração ainda é tomado por atitude cética e distante. Ele está diante do Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está diante de um homem que impacta o coração dele. Mas isso não fez nenhuma mudança na alma dele. Pelo menos não há relato de que alguma coisa bonita tenha acontecido na alma dele. Ele continuou perguntando. Segundo ponto que eu aprendo aqui é que nós podemos questionar com intenções corretas. E ainda assim fazemos tudo errado. Porque depois de conversar com Jesus, Pilatos dá o seguinte veredito: não vejo nele crime algum. Ele fala isso por 2 vezes aqui. Não vejo nele crime algum. Capítulo 19, versículo 6, ele está dizendo aqui, eu não vejo nele crime algum, e depois no final ele vai dizer a mesma coisa. Eu não vejo nele crime algum. Cadê? Por que vocês estão condenando esse homem aqui? E é interessante que no versículo 4 e no versículo 6 ele fala a mesma coisa. Ora, imagine só, meus queridos irmãos, que absurdo jurídico nós vamos ter aqui. Um juiz, porque ele tinha o poder, ele era juiz, a função dele de governador lhe dava a capacidade de fazer as sentenças, de morte inclusive. Esse juiz ouve uma pessoa. E no final, depois de ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas e tudo, ele dá o seguinte veredito: eu não vejo culpa nenhuma nesse cara. Não vejo culpa nenhuma não, mas ele vai passar o resto da vida dele na cadeia para ele largar de ser besta. O que você diria de um juiz desse? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Foi exatamente o que Pilatos fez, com um detalhe: ele não condenou Jesus à prisão perpétua, ele mandou matar Jesus, ele mandou crucificá-lo, a despeito de ter lavado as mãos, dizendo que não tinha parte nenhuma nesse negócio. A parte era toda dele, ele sabia disso, e ele disse para Jesus: você não sabe que eu tenho o direito de te dar a vida ou a morte? Eu não posso libertar aqui você, eu tenho autoridade para isso? E Jesus fala: nenhuma autoridade teria sido dada se do céu não lhe fosse dado. A não ser que você entenda que alguma coisa muito espiritual, que de fato está acontecendo aqui, um propósito de Deus, o que nós vemos aqui é uma farsa de tribunal. É um tribunal que gera uma farsa. E isso não era próprio do governo romano, do Império Romano, porque o Império Romano primava por essa questão de dar direito à resposta. E quando essa sentença é dada, ele teria que ser absolvido e não condenado. Mas não é o que vemos aqui. Ou seja, nós podemos então questionar com as intenções corretas e ainda assim fazermos tudo errado. A Bíblia diz no versículo 12 aqui que Pilatos procurava soltá-lo. Por que não fez? Era simplesmente a questão de dizer: esse homem está inocente, eu não vou fazer nada disso, vocês se virem de outra forma, mas aqui desse jeito não vai dar. Não vou condená-lo. Agora, há algumas coisas que estão inerentes aqui nesse fato de questionar com intenções corretas e fazer tudo errado. A primeira coisa que a gente vai perceber é que Pilatos tinha muito medo de perder popularidade. Esse negócio é muito evidente aqui. Não é comum as pessoas perderem o céu por causa do desejo de ser aceito e de ser popular? Exatamente, Jesus fala sobre isso. Reputação social, reconhecimento pode se tornar uma armadilha para a nossa vida. Nós desejamos tanto que as pessoas nos apreciem que nós ignoramos coisas sérias que nós precisamos fazer na vida. Esse medo da popularidade, do que as pessoas vão achar, do que vão pensar, está inerente aqui. Pilatos é um político, gente. Pilatos é um político. Esse cara assumiu, ele encarnou na alma dele essa coisa. A Bíblia nos fala aqui, logo em seguida, nos vai falar de um outro homem que também assume uma posição dessa, que é José de Arimateia, no capítulo 19, 38, porque a Bíblia diz que ele era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Há muitas pessoas que, por causa da reputação, começam a manter essa relação de ficarem sendo discípulos de Cristo oculto. Mas Jesus deixou muito claro que aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai Celeste. Então, se você que está me ouvindo aqui hoje, ainda vive da sua vida com medo de popularidade, a Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas, Jesus falou sobre isso, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles tinham um desejo muito grande por reputação. Pessoas que têm uma posição social, pessoas que têm reconhecimento público, pessoas que estão numa cidade, principalmente uma cidade como Anápolis, né, uma cidade de 360 mil habitantes, e que todo mundo conhece todo mundo praticamente, pelo menos os mais antigos, os mais importantes, você corre um risco muito sério de se tornar um cara que se torna um crente agente secreto. Todo mundo sabe, só você sabe, ninguém mais sabe que você é. É um risco profundo da alma, um medo da popularidade. O que vão achar? O que vão pensar? O que vão dizer? Meus queridos, você tem que tomar uma posição. Pilatos sofre porque tem medo de popularidade. Segunda coisa,
Pilatos sofre porque tem medo de perder vantagens. Às vezes, e a popularidade está bem conectada a isso aqui. Lembra da lei de Gerson? Né? Leve vantagem em tudo. E o cara está fumando, levando um monte de vantagem, né? Vai morrer de câncer. Você está entendendo qual é o ponto? Nós estamos vivendo num momento em que a gente quer ter vantagem em tudo. Pilatos vai barganhar a ética dele, vai barganhar a consciência dele, vai barganhar a sua função, o seu caráter, por medo dos homens. A opinião pública a respeito de Pilatos se torna um peso para ele. Não pode acontecer para nós? Nós não podemos entrar nesse mundo aí de queremos levar vantagem, e os homens sabem articular isso, porque eles chegam para Pilatos, capítulo 19, versículo 2, e falam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, se você vai ser rei, você vai ser contra César. Ou seja, uma pressão popular em cima de Pilatos. Pilatos tinha autoridade e tinha argumento jurídico. Ele sabia que os motivos que levavam Jesus àquele julgamento eram uma farsa. Ele ouviu de Jesus quando ele perguntou: você é rei? Que era a pergunta que poderia condenar a Jesus. Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Então ele está absolvido. Ele buscava uma resposta adequada, ele teve. No entanto, o medo de perder vantagem pode acontecer comigo e com você. Que vantagem eu perco quando eu assumo que eu sou discípulo de Cristo? O que eu vou perder? E muitas vezes nós precisamos perder. Jesus chegou ao ponto de dizer: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Às vezes nós precisamos perder mesmo. Morrer para o eu, morrer para mim mesmo, para a minha glória, para a minha autopromoção. Mas ele também tem um outro medo aqui. É o medo de tomar posição. É o que nós percebemos nitidamente. Se eu pudesse descrever a personalidade de Pilatos, eu descreveria exatamente isso. Pilatos é o tipo do homem que não é nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Ele quer viver num ponto de neutralidade absurda, e ele acha que é possível viver nesse lugar, nesse ponto. Existem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, aprendem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, vêm ao sermão, vêm à igreja, mas nunca tomam posição na vida. Não tomam posição. Por quê? É cômodo não tomar posição. Pilatos lava as mãos numa vasilha d'água. Que ridículo, é uma peça teatral. O problema é o seguinte: Jesus fala: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é meu favor é contra mim. Se você não toma posição em relação a Jesus, você nunca vai ser discípulo de Cristo. E você precisa tomar posição, sabe por quê? Primeiro, por causa de você. Você precisa saber de que lado você está. Segundo, você precisa tomar por causa dos seus amigos. Seus amigos precisam saber de que lado você está. Terceiro, você precisa tomar posição porque Jesus diz que você tem que tomar posição. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a respeito da salvação, será salvo. 2 movimentos: o movimento do coração e o movimento da boca. Eu preciso declarar, eu preciso afirmar, eu creio. Eu sou discípulo de Cristo. Eu assumo esse negócio aqui. E quarta razão: você precisa assumir uma posição por causa do diabo. Enquanto você não tomar uma posição, o diabo vai continuar acusando você. Você não sabe de que lado você está, você não sabe. E quando você tiver que enfrentar a primeira crise, o diabo vai chegar e vai dizer: você é filho de Deus? E você vai dizer: bem, eu acho que você está entendendo? O diabo diz: é claro que você não é. E você não é mesmo, porque nem você sabe que é, nem você tem testemunho interno do Espírito Santo, se você é filho de Deus. Eu acho que chega um momento da vida da gente que precisa tomar uma posição e dizer assim: sou de Jesus, e ponto. É muito importante essa ruptura, esse enfrentamento, essa coragem. Eu preciso assumir minha fé. Eu preciso parar de viver nesse negócio de como se eu tivesse manco, ou um bêbado que anda no meio-fio, pisando em cima e embaixo, e ele disse: olha, eu acho que minha perna encurtou, né? Já viu essa história do bêbado, né? Que vai andando no meio-fio, ele pisa torto, né? 29, 30, 29, 30, 29, 30. Aí ele encontra um amigo dele e falou: o que está acontecendo com você? Ele diz: eu não sei, não, acho que minha perna encurtou de lá para cá, porque eu estou pisando meio torto, né? Apesar de pisando no meio fio em cima e no asfalto embaixo. Há pessoas que vivem assim, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30. Vão vivendo dessa forma, não tomam posição na vida. Pilatos, a característica de Pilatos é neutralidade.
Isso nos leva a crer que nós podemos ter todas as evidências internas suficientes, mas ainda assim continuarmos insensíveis. É o que nós vemos nesse texto. Porque além de todas as evidências externas, Pilatos agora vai enfrentar um outro problema sério. Qual é o problema sério de Pilatos? Ele está no tribunal, eu imagino a cena, eu consigo ver a cena, eu consigo visualizar essa cena. Ele está no tribunal ali, todo arrogante, menosprezando a Jesus, porque a Bíblia diz que ele menosprezou, ele ridicularizou, mandou colocar coroa de espinho na cabeça dele e tal, não sei o quê, né, aquela coisa toda. Imagine um tribunal, ele com os políticos ali, um cara massacrado, né, uma galinha morta, e ele então massacrando. E de repente ele está ali no tribunal, chega uma pessoa com um recadinho no ouvido dele. Isso não é relatado aqui no texto de João, mas é relatado em Mateus. A mulher de Pilatos manda um recadinho para ele. E esse negócio, quando mulher entra na história, meu querido, toma cuidado. Spurgeon diz uma coisa interessante. Se Pilatos tivesse sonhado, não teria sido tão sério como o recado que a sua esposa amada lhe mandou no ouvido. Não se envolva com esse justo. Não te envolvas com esse justo, porque em sonhos a minha alma muito se atribulou. Não se envolva nesse negócio. E eu imagino que nessa hora, quando ele ouve o recado, ele já está perplexo com tudo, porque a Bíblia diz que ele ficava perplexo com as respostas de Jesus. Ele é um cara que está sempre... E agora chega um recadinho. Não te envolvas com esse justo. Isso deve ter balançado a psique, porque, veja só, já não é uma questão de evidência externa. É uma questão de evidência interna. E deixa eu dizer uma coisa interessante, é um detalhe que eu não sabia quando fui estudar esse texto para pregar hoje. Eu descobri, Spurgeon afirma, num sermão que ele pregou em 1882, lá em Londres, ele afirma que não existe nenhuma outra revelação de Deus dada a uma mulher em sonho em toda a Bíblia. Deus falou muito em sonhos na Bíblia. Mas é a única vez que aparece Deus falando em sonho para uma mulher na Bíblia inteira, é aqui nesse texto. Imagine a seriedade disso tudo agora. O cara tem todas as evidências aqui do lado de fora. Agora ele tem uma evidência de gente da família, gente que ele ama, da mulher amada, da mulher que manda um recado dizendo assim, tome cuidado, não te envolvas com esse justo. E a Bíblia diz que ele ficou louco com esse negócio. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Essa mulher não tem nada a ver com esse negócio aqui, não. Quem é essa mulher? A Bíblia não relata quem é, mas existe um texto que a gente chama de apócrifo. Foi um texto considerado como o Evangelho de Nicodemos, né? Um texto apócrifo, não é oficial considerado, mas ele apresenta essa mulher com o nome de Cláudia Prócula, que teria sido a neta do imperador César Augusto, casamento político. Mas essa mulher agora manda um recado, e essa história não oficial fala que essa mulher era uma judia piedosa, ela se converteu ao judaísmo, e essa mulher agora, ela tem agora uma coisa da alma. E quando você tem alguma coisa da alma, meu querido irmão, olha, você vai rejeitando esse negócio da alma. Que perigo que você corre. Que perigo você corre quando você está convencido de uma coisa, quando essa coisa bate na sua alma, quando isso entra no seu nível do inconsciente, quando isso pega você lá no profundo do seu ser e você ainda assim insiste em dizer não. O que Jesus falava causou um profundo impacto. Mas agora, o que essa mulher fala mexe profundamente com as vísceras, com o inconsciente da alma desse cara. Sabe o que Pilatos fez depois disso? Nada. Estão percebendo, gente, como nós podemos ter evidências externas, internas, podemos ter conjecturas corretas, questões filosóficas corretas, perguntas corretas, e ainda assim, temos todas as evidências internas suficientes, mas ainda assim continuamos insensíveis? Quando lá no nosso sonho, no nosso inconsciente, quando lá na nossa existência mais profunda, nós estamos convencidos desse negócio, nós continuamos, braços cruzados, olhando, e como diz Chico Buarque, o tempo passou na janela e só Margarida não viu. Nós não vemos o que está acontecendo. As evidências estão aí.
E Deus fala até através de coisas excepcionais e sobrenaturais. Muitos que aqui estão me ouvindo podem estar tendo experiências com Deus. E já pode ter tido coisas que você ficou absolutamente espantado. Você não consegue explicar esse negócio. Esse negócio mexeu com você. Aqui, nessa igreja, alguns anos atrás, primeiro ano de pastorado meu aqui, tinha 6 meses, mais ou menos, faleceu o desembargador da justiça. E eu fui fazer a cerimônia dele, porque a esposa dele era da nossa igreja. Quando eu terminei a cerimônia, era muita gente incrédula, muita gente, os tribunais todos de Goiânia vieram, uma pessoa influente, pessoa respeitada, né, muito querida no tribunal. Quando eu terminei aqui, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e eu terminei a cerimônia, um homem veio na minha direção. Ele saiu de lá, eu não sabia quem era aquele homem, mas era um homem que eu já tinha a sensação de ter visto esse homem antes. Eu nunca tinha visto esse homem, mas eu tinha alguma sensação de que eu já tinha visto ele. Eu tinha chegado dos Estados Unidos, então estava meio apático, separado do que acontecia no mundo político aqui, quase 10 anos fora. Esse homem veio aqui, ele subiu nesses degraus aqui e veio em minha direção. Eu percebi que ele vinha, eu fui me encontrar com ele, nós nos encontramos ali. Ele apertou a minha mão, ele devia ter quase uns 2 metros de altura, e ele disse: o senhor é o pároco aqui desse lugar? Eu disse: sou. Ele disse: eu nunca considerei seriamente essas questões espirituais na minha vida, mas hoje o que o senhor falou aqui para mim, mexeu profundamente na minha alma, e eu vou pensar sobre isso. Esse homem, hoje eu sei o nome dele, e durante muito tempo eu orei por ele, e muitas pessoas amigas minhas oraram comigo nesse sentido. É o senador Ronaldo Caiado, aqui nesse lugar. Ele me cumprimentou para dizer isso. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: que Deus o abençoe. Eu não sei se ele fez alguma coisa com aquilo que Deus falou ao coração dele. Não sei. Não tenho contato nenhum com ele. Mas eu quero dizer que esse tipo de coisa pode acontecer com o nosso coração. Da gente ter toda a certeza de que algo profundo, marcante, significativo já aconteceu com o nosso coração. Mas nós continuamos dizendo: pega esse rei dos judeus, eu vou lavar as mãos, não tem nada a ver com ele. E a pergunta mais séria brota aqui agora em Pilatos: o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Essa é a pergunta minha e sua. Acima de todas as perguntas, essa é a pergunta fundamental. O que é que eu tenho? Que resposta que eu dou nesse negócio? O que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? O que eu faço com esse negócio? O que eu faço com Jesus? Que resposta você tem dado a isso? Muitos que estão me ouvindo aqui ainda não tomaram posição por Jesus. São pessoas que são simpáticas, são pessoas amigas, são pessoas legais, são pessoas até amorosas, são pessoas bons pais de família, são pessoas bons maridos, são pessoas zelosas por muitas coisas, são honestos e íntegros. Mas você tem que perguntar a você: o que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Que resposta você vai dar a esse Jesus? Como é que você vai proceder em relação a Ele? Essa é a pergunta mais séria da sua vida. Você tem que respondê-la. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos a graça, Pai querido, de sermos orientados pelo Teu Espírito de uma forma tal que a nossa resposta seja uma resposta séria e profunda em relação àquilo que Tu és. Deus, que nessa noite o Teu Espírito mais uma vez incomode corações desatentos, descuidados, que precisam de tomar uma posição para valer em relação a Jesus chamado Cristo. Ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo faça alguma coisa significativa aqui em corações, e que uma mudança dramática, profunda, impactante e transformadora possa acontecer.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus.